Você também está sentindo que o tempo está passando rápido demais? Os dias parecem escapar por entre os nossos dedos. E quando percebemos isso, a segunda-feira já virou sexta, um mês já virou um ano, e aquela vida que prometemos começar quando der tempo, continua esperando. Mas talvez o tempo não esteja correndo mais rápido. Talvez seja nós que estamos vivendo rápido demais. Estamos sempre pensando na próxima tarefa, na próxima meta, na próxima preocupação. E enquanto isso, o presente passa despercebido. Enquanto isso, o presente vai, o hoje, o agora, vai derretendo em nossa frente. E o único lugar onde a vida realmente acontece é justamente no agora. A infância dos filhos passa, os pais envelhecem, os amigos mudam de rumo. Nosso reflexo no espelho também muda. Pense nisso. E muitas vezes só percebemos essa transformação quando elas já aconteceram. A sensação de que o tempo acelera é, na verdade, um convite silencioso da vida. Um convite para desacelerar por dentro. E é esse convite que eu faço a vocês hoje. Esse autocuidado. Não é? Para tomar um café sem olhar o celular. Difícil, né? Mas a gente tem que tentar. Para contemplar o pôr do sol. Para abraçar alguém sem pressa. Para rezar com o coração presente, para agradecer antes que aquilo que hoje parece comum se torne apenas uma lembrança. E já se foram não sei quanto tempo. Eu vou falar por mim. Foi outro dia, foi ontem, certo? Que eu conheci meu esposo. Hoje, 18 de julho, 34 anos. Que lá em Nazaré Paulista, de férias, ele estava em Atibaia e eu estava em Nazaré. Nós se conhecemos. E estamos aqui junto, graças a Deus. Com uma família formada, graças a Deus. 3 filhos maravilhosos, graças a Deus. Então hoje eu estou contemplando e comemorando isso que foi ontem. E passou tão rápido, fez assim, Fez muito, muito rápido tudo isso. E a gente tem que abraçar as pessoas sem pressa. E no fim, não será a quantidade de anos que fará a diferença, mas a profundidade como nós vivemos. Todos esses instantes. Vocês vão escutar uns ruídos por aqui. São crianças que estão de férias e que estão aqui no térreo do prédio, né? É isso. E eu tô aqui no meu lado, embaixo da goiabeira, fazendo as minhas lives. E não posso reclamar, não é verdade? Porque eles também têm o direito de brincar e falar. E talvez seja apenas um lembrete, esse texto e essa reflexão que eu trago hoje, que o tempo está acelerado demais. Ou somos nós que estamos acelerados e não estamos prestando atenção no tempo? Fica aí a pergunta, o questionamento. E você? Está apenas contando os dias ou realmente vivendo cada um deles? A sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido é um fenômeno estudado pela psicologia e pela neurociência. Curiosamente, os relógios continuam marcando os segundos da mesma forma. O que muda aí é a maneira como o cérebro percebe a passagem do tempo. E alguns fatores ajudam a explicar essa sensação. A rotina faz o cérebro compactar as memórias. E quando os dias são muito parecidos uns com os outros, o cérebro registra menos acontecimentos marcantes.
E ao olhar para trás, parece que semanas ou meses passaram assim, um piscar de olhos. E na infância, tudo é novidade. Aprender, descobrir e experienciar coisas novas exige mais processamento cerebral. E como há muitas lembranças distintas, o tempo parece mais longo. E na vida adulta, com mais repetições, essa impressão diminui. A idade muda e a percepção muda. Então, um ano representa uma parcela pequena, passou rápido. Parece uma criança de 10 anos, equivale a 10% de toda a sua existência. E para alguém de 50 anos, apenas 2%. E embora essa não seja uma única explicação, ela ajuda a entender o porquê os anos parecem encurtar. Vivemos cercados por estímulos, notificações, redes sociais, excesso de informações e múltiplas tarefas, fazendo o cérebro saltar de foco para outro. E muitas pessoas terminam o dia com a sensação de que estiveram ocupados o tempo todo, mas sem perceber claramente como o tempo passou. O estresse, a pressa, também influencia tudo isso. E quando estamos constantemente preocupados com o próximo compromisso, prestamos menos atenção ao momento presente. E aí que está o erro. E isso altera a nossa percepção de tempo. Há um aspecto interessante. Durante uma situação nova ou intensa, o tempo pode parecer passar devagar naquele instante. Olha essa criança falando no fundo. Vocês não reparem, tá? Então é isso. O aspecto interessante disso tudo é que durante uma situação nova e intensa, o tempo pode parecer passar devagar naquele instante. E, no entanto, quando lembramos desse período, depois de algum tempo, ele parece ter durado mais, porque acumulou muitas memórias. Já períodos rotineiros costumam parecer normais enquanto acontecem, mas ao recordá-los, parecem ter voado. É isso que está acontecendo com a gente. E do ponto de vista filosófico e espiritual, essa percepção também inspira uma reflexão. E talvez não seja o tempo que esteja acelerado, mas nossa presença na vida que esteja diminuindo. Isso é para se pensar, hein, gente? É um questionamento filosófico profundo aqui. E quanto mais conscientes estamos agora, observando, contemplando, rezando, conversando com atenção e vivendo experiências novas, mais amplas, o tempo parece se tornar diferente. Em outras palavras, a percepção do tempo não depende apenas do relógio, mas da qualidade da atenção que decidimos dar à vida, àquele momento. E quando vivemos de forma mais consciente, criamos mais memórias significativas e a sensação de que o tempo escapa tende a diminuir. E o que podemos fazer para driblar tudo isso é aproveitar ao máximo o nosso tempo terreno. Esse tempo que Deus nos concedeu a estar na Terra. A nossa vida, gente. Esse é o segredo, certo? Viver, contemplar, aproveitar a vida e melhorar tudo isso, melhorar a qualidade do tempo e da vida. Não podemos desacelerar o relógio. O tempo pertence a Deus, mas podemos desacelerar a nossa alma. Cada amanhecer é um presente. A própria palavra já nos lembra disso. Presente. Por que é um presente? Porque é dado.
não é verdade? E Deus não nos promete muitos anos, mas nos concede o dia de hoje. E é nele que a eternidade começa a ser construída. Para aproveitar ao máximo a vida que Deus nos concedeu, talvez precisamos fazer escolhas diferentes. Trocar a pressa pela presença, trocar o excesso pela essência, trocar a distração pela contemplação e trocar a ansiedade pela confiança na providência divina. E trocar o acúmulo de bens pelo acúmulo de boas obras. Uma criança gritando. Quem vive apenas correndo atrás do amanhã corre o risco de perder o milagre do hoje. Jesus nunca demonstrou pressa. Caminhava, parava para ouvir, olhava nos olhos, acolhia, ensinava e amava, enquanto o mundo acelerava. Cristo permanecia plenamente presente em cada encontro. E talvez seja esse o maior ensinamento para nós. A vida não será medida pela quantidade de compromissos que cumprimos, nem pelo dinheiro que acumulamos, mas pelo amor que distribuímos, pelas pessoas que acolhemos, pelas lágrimas que enxugamos e pelo coração que despertamos, e pela a oração que fizemos, e pela fé que caminhamos juntos. E quando entendemos que cada dia é um dom de Deus, é um presente, deixamos de perguntar quanto tempo ainda tem. E começamos a perguntar o que eu farei para a glória de Deus com o tempo que recebo hoje. Porque no fim, não levamos conosco os dias que passamos. Levamos apenas aquilo que fizemos com eles. E que Deus nos conceda a graça de viver com menos pressa, mais presença, menos medo e mais amor. E que quando o Senhor nos chamar, possamos olhar para trás, não com o peso do que deixamos de viver, mas com a serenidade de quem transformou cada dia em uma oportunidade de amar, servir, aprender, ensinar e agradecer. Viver bem não é acrescentar dias à vida, mas acrescentar vida aos nossos dias. Faça valer a pena tudo isso. Faça valer a pena. A vida, ela não vem com garantia de amanhã. Ela chega até nós em pequenas porções chamada hoje. Faça valer a pena o abraço que você ainda pode dar, a ligação que você pode fazer, o perdão que você pode oferecer, a oração que você pode levar aos céus, o sorriso que você pode devolver, a esperança de alguém. Não espere uma ocasião perfeita para começar a viver. A vida acontece nos detalhes, nas entrelinhas. O café compartilhado, a conversa sincera, a missa de domingo, o pôr do sol, olhar para o céu e contemplar. Olha que azul maravilhoso. Olha, eu estou aqui olhando. Que azul maravilhoso, que dia lindo, gente. E conversas sinceras. O silêncio na oração e na gratidão, que parece simples, mas é perfeita. Faça valer a pena o tempo que Deus lhe confiou, porque cada minuto é um talento colocado em suas mãos. Um dia prestaremos contas, não do amor com que preenchemos cada vida, mas com a qualidade que vivemos. O que de bom oferecemos, tanto para nós no autocuidado,
como para os outros. E que a sua passagem por este mundo deixe marca de bondade, de fé, de compaixão. E que as pessoas se lembrem de você pelo bem que você fez, pela paz que você transmitiu e pela esperança que semeou. E no final de tudo isso, a pergunta não será quanto tempo que nós vivemos. Até me emocionei. Mas sim, deixa eu respirar, gente, tomar uma água e continuar. Eu sou emotiva. E no final, a pergunta não será quanto tempo você viveu, mas sim, o que você fez com o tempo que Deus lhe deu. Certo? É isso que tem que você pensar daqui para diante. Faça valer a pena. Hoje, agora. Porque este instante é um presente de Deus e jamais voltará. Então, faça valer a pena. Cada dia, cada minuto. Seja lá o problema que você tiver para resolver. Porque todos nós temos problemas. Nós estamos aqui num planeta escola. Aqui é um planeta escola. Certo? E nós viemos aqui para quê? Para aprender e subir no degrau da evolução. E como nós aprendemos? Buscando sabedoria, buscando entendimento. Porque não adianta a gente passar por essa terra sem entender o que nós viemos fazer aqui. Qual é o nosso propósito? Então, o relógio, a máscara, vai cair. A máscara do que eu falo? Daquilo que você se submete a fazer todos os dias, os rótulos que você tem, como filho, como pai, como amigo, como irmão. Tudo isso são rótulos da vida. Então, o relógio, ele marcará a última hora da nossa existência. E que essa última hora seja uma passagem para o ensinar, que você veio nessa terra fazer algo de bom. Não só passar os dias e passar o seu tempo sem nada a acrescentar. Não para assustar, mas para lembrar que a vida é finita. E justamente por isso, infinitamente preciosa. O nosso tempo é precioso. Então, use-o da melhor maneira possível. Não desperdice sua vida, os seus dias, vivendo apenas para sobreviver. Faça valer a pena o amanhecer que Deus lhe concedeu. Faça valer a pena o corpo que ainda respira, os olhos que ainda contemplam a beleza da criação, as mãos que ainda podem servir e o coração que ainda é capaz de amar. Há pessoas que vivem 90 anos sem realmente ter vivido. E alguém, em poucos anos, transforma o mundo ao seu redor, porque escolheu amar intensamente, escolheu viver intensamente. Não adie a sua felicidade para quando estiver tudo perfeito. A perfeição não chega. A vida acontece no meio da imperfeição. E diga mais, eu te amo, enquanto há tempo e há pessoas para ouvir. Peça perdão enquanto ainda há tempo de recomeçar. Abrace quem você ama antes que resta apenas as saudades. São palavras duras que eu trouxe hoje? Sim, mas uma reflexão profunda de tudo. Agradeça antes que a ausência ensine o valor da presença. E que cada dia é uma página em branco que Deus coloca em nossas mãos.
Você não escolhe quantas páginas terá, mas escolhe o que escrever em cada uma delas. E no final da caminhada, não importa o tanto, o tamanho da sua casa, o saldo da sua conta, é importante? É. Os títulos que você conquistou. O que importará, na real, é a sua existência luminosa e o que você fez para tocar outras vidas. É isso. Olha, estou muito emocionada. Eu mesmo escrevo e eu mesmo me emociono com as palavras, meu Deus. Oh, Senhor. Mas é isso aí. Então, faça valer a pena. Tudo que importará vai ser o amor que você deixou, as marcas. Ah, a criança está gritando. Essa criança está gritando. Então faça valer a pena, gente. Imagine que Deus lhe entregasse todas as manhãs uma pequena caixa contendo exatamente 24 horas. E nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. E ao final desse dia, essa caixa seria recolhida. Nada do que ficou guardado poderia ser recuperado. Nenhum minuto voltaria, nenhuma oportunidade perderia sentido e seria devolvida. É exatamente isso que acontece. O tempo é único. O presente que Deus nos deu é o presente, o agora, o hoje. E que você faça valer a pena tudo isso. A vida não é um acúmulo de dias, é um acúmulo de momentos que faz a sua alma sorrir. Olhe mais para o céu, escute mais quem precisa falar, abrace mais, reze com mais profundidade e agradeça antes de pedir. Porque a vida não é um ensaio, não existe repetição. Cada amanhecer é uma oportunidade única que jamais voltará. Não vai ser mais reproduzida. E talvez o maior desperdício da existência não seja morrer cedo, seja chegar ao final da caminhada e descobrir que passamos anos demais preocupados com aquilo que não tinha importância, enquanto deixávamos escapar o que realmente dava sentido à vida. E quando Deus nos chamar, dificilmente lamentaremos não ter trabalhado mais algumas horas, mas talvez lamentaremos o abraço que adiamos, a visita que nunca fizemos, a oração que deixamos para depois e a gentileza que não oferecemos, o amor que sentimos vergonha de demonstrar. Faça valer a pena cada minuto da sua existência terrena. Senhor, talvez eu não tenha feito tudo o que desejava, mas procurei viver este dia com amor e por isso ele valeu a pena. Gratidão, Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Por tudo. Profundamente grata. Beijo na alma de todos vocês. E eu espero que vocês tenham refletido junto comigo o passar do tempo. Vou sair daqui e vou colocar essa live em clipes e essa live nas outras redes sociais. Beijinho, fiquem com Deus, até mais tarde.